Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação. Dessa vez vai ser uma coisa maluca aqui, uma aula grande, uma aula diferente, uma aula a caminho do Enem. Eu vou falar de um monte de temas baseado naquela pesquisa que eu mostrei na minha última aula, o que tem caído no Enem. São 68 questões nos últimos 10 anos, 43 temas. Eu não vou explicar tudo, mas vou fazer uma aula, um aulão breve para relembrar algumas coisas, tá? Então, focar naquilo que parece estar aparecendo mais, mas também dentro da minha capacidade hoje aqui, né? De fazer isso dentro de um tempo razoável. Então, o Enem já está aí, semana que vem já vai acontecer. Se você está estudando, se preparando para isso, é importante buscar revisões e se acalmar um pouco, porque é o que dá para fazer agora. E aproveitar toda a aula de filosofia que você puder. Essa é a realidade, é uma das lições que eu tenho para oferecer. Se você está aqui nesse vídeo, se inscreve se não for inscrito no canal, ativa o sininho para receber notificações dos novos vídeos, tem muita coisa surgindo boa aí no nosso canal, a gente quer ampliar o escopo da nossa abrangência de matérias, né? A gente pede para você curtir esse vídeo porque ajuda bastante esse vídeo a chegar a mais pessoas, se você acha também que o trabalho está sendo bem interessante. Então vamos lá, uma história a jato, história da filosofia a jato, temas da filosofia a jato, é isso aí. Então mostrei para você que tem tudo isso aí, né? Vou falar de muitas dessas coisas, não todas, não dá. Primeiro, origem da filosofia. A gente sabe que lá na história da Grécia Antiga, a gente tem um padrão de conhecimento que está sendo estabelecido, está sendo trabalhado por meio da mitologia. E é lógico que você tem as pessoas curiosas, interessadas, né? E a mitologia grega ela é bastante complexa, tem uma coisa nova surgindo ali que é a escrita, e você tem realmente bastante coisa interessante que é fruto de séculos e séculos e séculos de desenvolvimento. Tá? Então as mitologias são produtos bem desenvolvidos de culturas que estão a serviço da humanidade e resolvendo problemas por séculos. Surgiram algumas pessoas influenciadas por outras culturas, misturando conhecimentos, com bastante envolvimento com culturas africanas, culturas asiáticas. Elas vão ter um contato com essa realidade e vão trazer novidade para esse campo do conhecimento. Então a gente sabe que as preocupações da mitologia são as mesmas preocupações que vão levar à origem da filosofia. Então é entender a origem do universo, como as coisas funcionam, e isso realmente vai fazer um caminho do mito ao logos, porque mito é a palavra encantada que evoca os deuses, logos é a palavra racional, é a racionalidade agindo. Tá? A polis grega tem uma importância para a origem da história da filosofia, porque eles tinham que debater, né? Então se celebra muito a política grega, a cidadania grega, esse momento em que está se desenvolvendo uma forma de sociedade baseada no diálogo, baseada no debate e na reflexão. Isso pode ter ajudado os debatedores a criar condições para gerar sua filosofia. Tá? O que é filosofia? Amor à sabedoria. Então a gente tem uma história aí de que o Pitágoras teria sido o primeiro a falar a palavra filosofia, ou filósofo, como atividade de alguém que contempla, que observa, que deseja compreender o mundo a partir de um ponto de vista do observador. Não tanto do agente, mas do ponto de vista do observador. E a primeira filosofia que vai surgir é a cosmogonia. Por que cosmogonia? Porque os primeiros filósofos estão tentando entender o universo. Hoje a gente fala de cosmologia, daquelas teorias que explicam a origem do universo por meio da pura razão. Cosmogonia, num primeiro momento, era o nascimento do universo, porque o entendimento deles é que a natureza funcionava num processo espontâneo de nascimento, como seres vivos e tal, muito parecido ainda com a mitologia. Em algum momento, essa cosmogonia vai se transformando em cosmologia e a gente vai ter os primeiros filósofos. Então a primeira filosofia a gente chama de filosofia pré-socrática, a gente vai dividir aqui só por metodologia em monistas, atomistas, imobilistas, mobilistas e pluralistas. Não vou explicar a teoria de cada um. Os monistas acreditam que tudo vem de um único elemento original,
Tales, Anaxímenes e Anaximandros são os modelos desse pensamento, são os caras que mais mobilizam. Um acredita que tudo veio da água, outro que veio do ar, outro que veio do Apeiron. Atomistas, Demócrito e Leucipo, tudo veio do átomo, o mundo é feito de átomo e vazio, né? Os átomos são são a unidade indivisível da matéria, átomo, aquilo que não pode ser dividido. Os imobilistas acreditam que o universo existe imóvel, parado, né? O Parmênides acredita que tudo é ser, Zenão de Eleia exemplifica isso. Os mobilistas acreditam que todo o universo existe num fluxo constante, no devir. O pensamento do Heráclito, bem interessante a gente considerar, que é de lá que vem a ideia da dialética, de que a natureza está sempre em movimento e que o que gera esse movimento são forças contrárias. Perceba que isso, mais para frente, vai afetar o pensamento de alguns filósofos aí à frente, tá? E os pluralistas, como caiu alguns anos atrás, aí o Empédocles, com o seu pensamento, né? Em 2022 aparece no Enem, o pensamento do Empédocles como exemplo de cosmogonia ou de cosmologia, quando ele acredita que vários elementos se combinam e se relacionam para criar o universo, parecido com o que a gente chama da tabela periódica, aqui fazendo uma analogia bem simplória, tá, do pensamento dele. Mas ele já concebia elementos originais diversos com forças implicadas que faziam esses elementos se combinarem ou se separarem. E isso é muito interessante. Então a gente tem como conceitos importantes aí a ideia de logos, que é o princípio que gera alguma lógica ou algum fundamento da ação desse universo. A physis, a natureza, que funciona de uma certa maneira, diferente, né, do mito. Tudo é físico, tudo é natural, tudo é concreto. A gente tem aí o conceito de verdade surgindo, a aletheia. Uma verdade é uma coisa que se afirma, que está presente, diferente da opinião, que é doxa. Isso ainda vai ganhar corpo no pensamento dos clássicos, tá? E a gente tem esse pensamento, ele é um quebra-cabeça, porque muito se perdeu, tá bom? A gente tem isso aí principalmente a partir dos clássicos e de alguns historiadores e de fragmentos do pensamento deles que aparecem em outros lugares, tá? Vamos falar agora um pouquinho aqui dos clássicos, né? Do Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses são gigantes, daria uma aula de 1 hora só para eles, mas vamos falar bem brevemente aqui. Primeiro, Sócrates, que é o pensador modelo de quem deveria ser o filósofo para muita gente, porque é um cara que lutou pela verdade, lutou mesmo, ele foi até a morte, e a morte de cruz não foi morte de cruz, mas ele tomou cicuta, porque ele incomodou muita gente por meio do seu método baseado no princípio de que todos têm conhecimento, têm condição de produzir conhecimento, numa época em que nem todos podiam participar da política, numa época que era difícil alguém valorizar escravos, jovens, mulheres. Sócrates fazia isso. Também é interessante observar que o método dele tem 2 passos. O primeiro passo a gente chama de ironia, é um método de ficar importunando o seu diálogo, né, no seu diálogo, o seu interlocutor, questionando, até que ele reconheça que não sabe. A partir do momento que ele diz que não sabe, né, ambos reconhecemos que não saber, podemos passar a afirmar o que são as coisas. Então, o grande objetivo de Sócrates é conceituar a realidade, conceituar as coisas, achar um método para chegar ao conhecimento. E na mesma medida em que ele buscava o conhecimento, ele constrangeu muita gente ao mostrar a ignorância das pessoas, ao mostrar a falta de conhecimento de muita gente. E por isso ele foi condenado à morte. Platão era seu discípulo, e diferente de Sócrates, que não escreveu nada, Platão é um grande escritor, e o grande objeto, o maior símbolo da obra do Platão é o Sócrates, que vai ser o personagem central de todos os diálogos de Platão. Então ele vai mostrando nos diálogos o pensamento do Sócrates, mas chega um momento que a gente não sabe mais o que é do Sócrates e o que é do Platão. Começam a surgir teorias sobre o pensamento do Platão. Uma coisa que ele fez foi separar um pouco os discípulos, né, do espaço público. Ele cria a sua academia, seu espaço de encontro para filosofar, porque ele não queria ter o mesmo fim do seu mestre, né? Isso é provável.
mas também foi um lugar de aglutinamento do pensamento. E até hoje a gente chama de academia esse lugar do estudo, né, do fortalecimento da mente e do corpo, tá? Então Platão ele tinha um objetivo de levar também as pessoas da ignorância à sabedoria. Mas ele tinha alguns traços meio aristocráticos, assim, tipo, tem algumas pessoas que vão sair, tem outras que não. Né? Tem algumas que vão chegar lá no conhecimento mais profundo da filosofia, outros não. Filosofia não é para todo mundo, portanto. E aí é curioso que ele é um cara que acredita que nós estamos originalmente na ignorância. Mas por meio do nosso esforço, do nosso trabalho mental principalmente, a gente tem maneiras de alcançar o conhecimento. Tem maneiras de sair da ignorância. O caminho para sair da ignorância é um caminho que ele alegorizou na história que a gente chama de mito da caverna, que aparece muito nos vestibulares, tá? O mito da caverna é aquela historinha que havia prisioneiros no fundo de uma caverna, eles estão lá até que alguém se liberta e percebe, eles estão lá todo dia assistindo um teatro de sombras, até que alguém se levanta, percebe que tem outros prisioneiros, que tem uma sombra sendo projetada no fundo da caverna, porque tem uma fogueira e tem pessoas com objetos na frente entre a fogueira e a parede, né? E ele sai e vê o mundo como ele é e percebe que tudo que tem dentro da caverna é cópia do que existe lá fora, tá certo? Então, o mundo é uma metáfora para explicar como é o mundo que nós vivemos, como se o mundo que nós estamos, o mundo sensível, é um mundo de cópia do mundo das ideias, porque as ideias são imutáveis, eternas, universais, e a gente copia, a gente se esforça para fazer as coisas como o ideal, como a ideia que é formadora dessas coisas, tá? Então eu idealizei essa aula e eu vou fazer de tudo para essa aula chegar o mais perto possível da aula idealizada, mas não é possível, porque tem limites, o mundo material tem limites. Então ela vai ser uma mera cópia daquilo que foi sonhado, idealizado, ou da ideia de aula perfeita, que eu não consigo alcançar, não tem como. Isso é muito interessante porque inaugura uma dualidade, um dualismo, como se houvesse um mundo sensível, o mundo das ideias, ou o mundo sensível, o mundo das ideias, tá? No mundo das ideias, a gente tem algumas ideias que são mais profundas e importantes do que outras, porque algumas estão mais próximas da sensibilidade, outras estão mais próximas da abstração. A ideia das ideias é a ideia do bem, a ideia da qual deriva todas as outras, porque tudo que a gente faz visando o bem. Curioso que, se é assim, quanto mais você tem condição de ser um filósofo e quanto mais profundo você vai, mais você teria condições de guiar essa humanidade. Então ele tem a teoria de que o verdadeiro rei devia ser um filósofo. Os aristocratas deviam ser filósofos, mas se tem alguém que deveria ser um rei, deveria ser o pensador, o maior de todos. Então Platão provavelmente entregaria a República, provavelmente entregaria toda na mão de Sócrates, tá? Então Platão teve um discípulo chamado Aristóteles, e que mais à frente vai fazer a sua teoria, abre o seu outro espaço de conhecimento, de produção do conhecimento, chamado Liceu. E o Aristóteles, ele é um grande pensador, muda um pouquinho a lógica do pensamento dele, ele vai afirmar que não há conhecimento que não tenha passado pelos sentidos, diferente do Platão, que quer negar completamente os sentidos. Então Aristóteles é um pouco mais realista do que o Platão, que é um pouco mais idealista. No pensamento do Aristóteles também está a tese de que a gente pode separar, organizar o pensamento. O pensamento pode ser educado, tá certo? A gente pode aprender a pensar melhor de maneira cada vez mais lógica. Também é dele uma classificação da política. Ele acredita, por exemplo, se para o Platão a política deve ser em vista do bem da sociedade, do bem de todos, o Aristóteles entende política muito aproximada da dimensão da ética, né? Porque a política é feita por pessoas, é feita por indivíduos. O indivíduo quer ser ético, precisa ser ético na sua vida individual, e a sua ética vai acabar afetando a política, da mesma forma que a política afeta a ética.
Ética para Aristóteles é buscar a felicidade por meio do meio termo, né? da ideia da justa medida. Quando você não souber para onde você deve ir com alguma ação, com alguma razão, o ideal é procurar o meio termo, porque os excessos são perigosos. O meio termo, o equilíbrio, te leva para o caminho correto. Esse equilíbrio, ele está parecido, ele está modulado, ele está atrelado à virtude, né? Você vai construindo a virtude por meio do hábito. Quanto mais você se habitua a ser virtuoso, mais virtuoso você vai ficando. Então você precisa do ambiente virtuoso. Você precisa de uma comunidade virtuosa. Então uma comunidade política virtuosa te leva a uma vida cada vez mais ética. E essa comunidade virtuosa é feita de pessoas éticas. Então uma coisa está atrelada à outra. A felicidade é o grande objetivo das pessoas. As pessoas querem ser felizes. Eudaimonia. O que é eudaimonia? É uma espécie de boa consciência, quando você tem o seu acusador interior apontando o dedo na sua cara e falando bem daquilo que você escolheu fazer e de como você tem agido. Então, é uma consciência plena, que está ligada à contemplação, ao raciocínio, porque ele é um filósofo, tá? Ele não vai dizer para você viver aí só no banquete, ele vai falar, não, vamos pensar bastante, vamos refletir bastante, vamos pesquisar, aprender sobre o mundo, sobre a realidade. E o Aristóteles é um grande pensador, classificador, entusiasta de saber de tudo, e ele chegou a ser professor do Alexandre o Grande, e ele fez um grande impacto, teve um grande impacto no pensamento da humanidade, influenciou profundamente o pensamento antigo, mas até mesmo o pensamento medieval, tardio, e depois toda a modernidade. Até hoje se estuda Platão e Aristóteles e Sócrates também. Esses são clássicos. É um bom começo da história da filosofia aí para quem está se preocupando em aprender filosofia, tá? Na sequência, esqueci de comentar os sofistas, que tem aparecido razoavelmente. No ano passado apareceu aí travestido num texto do Machado de Assis. Então, quem eram os sofistas? Eles ficaram mal conhecidos porque eles foram meio que contra o Sócrates. Sócrates foi meio que contra eles. Os sofistas estavam mais preocupados em ensinar retórica, ensinar as pessoas a ganharem os debates por meio de técnicas, de artifícios. Não é bem verdade, porque nem todos estavam só interessados em ganhar debates, mas uma coisa é certa, eles eram trabalhadores, eles queriam ganhar o seu salário. E para isso eles se sujeitavam a diversas situações. Alguns deles, como Protágoras, que fala do relativismo, tem espaço garantido na história da filosofia. Ele é o pai do relativismo ao afirmar que todas as coisas são, aliás, que o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são, tá bom? Vamos em frente. Um terço da aula se foi, será? Não sei. Vamos lá, helenísticos. E aí é o declínio da filosofia grega, mas aí já é início também da filosofia romana, uma abertura enorme para filosofias de outras culturas, de outros pensadores de outros lugares que não somente gregos, né? A gente tem aí o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo, o cinismo como maiores grupos de pensadores aí, e que estão caindo razoavelmente constantemente nos últimos anos. Tem um revival interessante aí do estudo sobre os helenísticos, em especial porque o estoicismo caiu na graça, né, de muita gente aí na internet. O pessoal do mercado aí parece que gosta muito do estoicismo, né? Capitalista gosta do estoicismo, porque em certa medida o estoicismo é uma filosofia da resiliência, do suportar as dores, suportar os sofrimentos, aguentar firme, né? O estoico, ele é alguém calmo, tranquilo diante das intempéries do mundo, não tem medo da morte, não tem medo da vida, é alguém que vive tranquilo. Zenão, Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio vão ser pensadores que vão ajudar a gente a refletir sobre a brevidade da vida, sobre o que é da nossa conta, devemos nos preocupar somente com aquilo que é nosso, que é nossa decisão, que é nossa realidade, nossa possibilidade. Tá aí alguns bons pensadores para a gente carregar.
O epicurismo já pensa numa vida baseada no prazer, mas não qualquer prazer, prazeres moderados, tá? O ceticismo do Pirro, ele vai ser a suspensão de todo conhecimento por meio da dúvida, tudo que não é evidente suspende, epoqué, e com isso você vai levar uma vida feliz porque você vai se preocupar com pouca coisa. E o cinismo é uma filosofia um tanto cênica, porque ela é cínica, mas é cênica, porque cria uma cena. Né? Os filósofos faziam situações que levavam a sociedade realmente a passar vergonha, porque eles questionavam aquilo que parecia óbvio, os hábitos que pareciam óbvios, principalmente a riqueza, principalmente a ostentação, tá bom? Eles viviam como pobres. Nesse momento já estava rolando filosofia medieval e tem um evento muito importante para o acontecimento filosofia medieval, que é o surgimento do cristianismo, a adesão do Império Romano ao cristianismo. Em um certo momento o Império desaparece, mas o cristianismo permanece. Os cristãos vão tentar usar a filosofia para justificar as suas teorias, e a gente tem aí dois grandes movimentos no mundo medieval, os patrísticos e os escolásticos. São teorias baseadas principalmente na teologia, na relação do humano com Deus, e que vão usar o método filosófico sim, mas principalmente para articular a fé, razão e fé, tá? Então, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino são os mais importantes. Agostinho tem a teoria da graça, a teologia da graça. A gente vê nele também a ideia do livre-arbítrio, a gente tem liberdade para fazer a vontade de Deus, porque a gente é livre para fazer o que é certo, é livre para fazer o melhor. A gente não é livre para fazer qualquer coisa. Por isso a gente precisa ter responsabilidade sobre aquilo que faz. A gente precisa buscar discernir o que é certo. Discernimento. Também é do Agostinho de Hipona a ideia de que Deus nos fez de acordo com a sua imagem e semelhança, portanto, a minha existência é garantida pela existência de Deus. E se eu amo, existo porque Deus é amor, né? Amo, logo existo. Isso vai ter impacto lá no pensamento cartesiano, tá? O Agostinho, então, tem caído muito nesse sentido, tanto na questão da possibilidade de alcançar Deus, a possibilidade da interioridade, do reconhecimento de que o ser humano tem uma interioridade e que aspira a Deus de alguma forma, e a possibilidade da liberdade, livre-arbítrio, apareceu alguns anos atrás. Os escolásticos, aí a gente já está num outro momento, século XII, XIII, a gente vê aí Tomás de Aquino como um grande pensador, que agora, se Agostinho de Hipona está alinhado com Platão, e parece que vai ser, o cristianismo vai sendo o cristianismo vai se tornando cada vez mais um platonismo para os pobres, né, como dirá o Nietzsche, né? Agostinho tem um papel importantíssimo nisso, né, porque ele vai fazer uma síntese. Agora, com Tomás de Aquino, a gente vai ter uma aproximação do pensamento de Aristóteles. Tanto que a teoria do conhecimento, a forma de entendimento de como se dá o conhecimento do Tomás de Aquino é cópia do Aristóteles. Todo conhecimento passa pelos sentidos, a gente pode observar a realidade e refletir de um certo modo que nos permita alcançar Deus. Por meio dessa experiência sensível, a gente vai abstraindo dela alguns dados que transcendem, porque não existe uma lógica absoluta na realidade que dê conta. Então você vai alcançar Deus. Assim como Aristóteles dizia que era necessário ter uma causa original que causa tudo, então daí a necessidade de Deus, né? Se tudo tem uma causa, né, a gente precisa chegar a uma causa original, senão vai ser infinito esse loop de causas, né? E o Tomás de Aquino é um cara organizado, ele vai fazer a Suma Teológica, é um pensamento bastante burocrático, ele tem uma visão muito clara da monarquia, muito clara da estrutura da igreja, da ritualidade, do processo dos rituais, da sequência, tudo tem forma, tudo tem matéria, e isso tem uma lógica tremenda do Aristóteles, tá? Então, assim, uma coisa que é distintiva do pensamento medieval é a teologia. Não tem como. Que teologia é essa
tentativa de compreender de maneira lógica Deus, tá bom? A Renascença surge com a retomada do pensamento clássico, a vontade de reviver e de retomar os pensadores clássicos, essa empolgação com o pensamento que a gente vai encontrar ali do Platão, do Aristóteles, do Sócrates, dos pré-socráticos, dos helenísticos, toda a literatura antiga. Bastante importante a gente vê aí na Renascença pensadores importantes como Maquiavel, faltou colocar aqui, perdão, Maquiavel, Thomas More, Michel de Montaigne, Erasmo de Rotterdam, Giordano Bruno, aí René Descartes e Francis Bacon como grandes pensadores, tá? Todos são grandes, todos são importantes, mas esses dois têm um impacto tremendo na história da filosofia, tá? Thomas More com a Utopia, aquele mundo que não existe, mas é um mundo ideal, onde as pessoas trabalham pouco, dividem tudo que têm e se relacionam de maneira muito equânime. Michel de Montaigne é um cara que traz todo o pensamento dos helenísticos, em especial o ceticismo, para a roda da filosofia moderna, tá? E é o cara que cria os ensaios como método de escrita também. René Descartes, aí, cara, é o cara que mais apareceu no Enem nos últimos 10 anos, tá? Mais que qualquer um. René Descartes é o mais citado no Enem de todos. Então a chance dele continuar, não sei se é grande, mas tá aí uma constatação. Quem é Descartes? Você já deve ter ouvido falar do penso, logo existo, né? Então ele é o cara que busca de uma certeza absoluta, quis fundamentar como se fosse um ponto de Arquimedes, um ponto de apoio que vai mobilizar toda a história da filosofia. Ele acha esse ponto de apoio duvidando de tudo, ao ponto de duvidar do absurdo, duvidar da dúvida. Enquanto estou duvidando, será possível eu afirmar que estou duvidando? Sim, posso afirmar. E se eu estou duvidando, estou pensando. Se eu penso, eu existo. Penso, logo existo. Tá? Então a radicalidade do pensamento garante alguma coisa, garante a existência, garante as ideias, garante, na visão dele, que o mundo está dividido entre coisas que pensam e coisas que se estendem pelo espaço. Lembra do plano cartesiano, né? Ali é uma espécie de dimensionalidade. Então Descartes é esse cara que entendeu de maneira muito clara, muito matemática, metódica o pensamento. Ele era bastante reflexivo, tem uma reflexão bem interessante, mas ele é um tremendo de um racionalista matemático, né? E o Francis Bacon, ele com a sua teoria dos ídolos, ele fala da importância da gente abandonar nossos preconceitos, toda a cultura, tudo aquilo que a gente acha que sabe, e porque não é porque o Aristóteles disse que uma coisa está certa, a gente devia ter a ousadia de experimentar, porque saber é poder, a gente está em busca de poder, né? E aí duas tradições se estabelecem sobre o pensamento do Descartes e do Bacon. Vão se estabelecer dois pilares aí do pensamento, racionalismo e empirismo. Enquanto o racionalismo usa a razão para encontrar os seus fundamentos e estabelecer um caminho para o conhecimento, o caminho mais interessante para o conhecimento é a razão, porque ele é mais seguro, matemático e tudo mais. O empirismo, ele tem um fundamento mais baseado no sensível, na sensibilidade e na experiência particular. Porém, é mais seguro, porque você verifica, você vê, você vai repetindo, né? Então, alguns olham para o empirismo com mais segurança, outros olham para o racionalismo como se fosse mais seguro. Spinoza e Locke são dois exemplares aí, não cai muito no Enem, mas enquanto Spinoza matematiza toda a realidade, Deus, por exemplo, é a própria natureza na sua expressão matemática, geométrica, puramente racional, como se tudo se resumisse a racionalidade ou elementos racionáveis, racionalizáveis. Locke é o cara que vai dizer que o ser humano não é nada quando nasce, é uma tábula rasa, e ele vai ser aquilo que for, assim, vai ser um fruto das experiências que ele tiver, as marcas que ele vai recebendo ao longo da vida é o que vai determinando quem ele é. Contratualismo é um tema paralelo que está surgindo ali porque está mudando a dinâmica da vida e a política importa. Maquiavel fez um papel tremendo de ensinar que política deve ter uma lógica própria
não deve ser a mesma lógica da teologia, nem da ética comum das nossas relações cotidianas. Política tem uma lógica que precisa a gente entender, seja para o bem, seja para o mal. Entender que os políticos agem de acordo com uma outra ética nos leva a considerar outras maneiras de organizar a vida, né? Sem contar que as guerras, as doenças, a população crescendo, impõe novidade. A gente precisa lidar com os novos problemas que estão surgindo, e o contrato social estabelece uma outra forma de poder, que é o Estado, né? Antes você tinha principados, títulos nobres, impérios. A gente teve impérios, só que o império ele depende das marcas físicas, sensíveis. Ele demarca o território e ele coloca lá pessoas que vão ajudar a gente a entender que tudo faz parte do império e tal, mas tem uma força, né? Tem uma coerção. A pessoa não decidiu necessariamente fazer parte do império. Aqui, agora, a gente está num momento em que as pessoas estão sentindo, estão desenvolvendo a possibilidade de participar dessa sociedade. A sociedade medieval ela era muito rígida, estática, né? Você tem nobreza, você tem senhor feudal e os vassalos. Agora você tem um conjunto mais complexo de classes, de pessoas andando pela sociedade e estão lutando pelo seu espaço. Elas têm propriedade e elas temem os riscos do mundo. Então, Thomas Hobbes, por exemplo, vai dizer que o contrato social está estabelecido sobre o medo de perder a vida e a sua propriedade. Porque tem gente forte, se não houver regras, os fortes vão dominar. Então, os fracos se unem para estabelecer um contrato, dando o poder de liberdade que eles têm para esse soberano, um poder absoluto, para que ele haja com violência contra os violentos internos e externos. Então, o contrato social do Hobbes está baseado num pessimismo, porque a natureza humana é má. O homem em estado de liberdade é lobo do outro homem. E quando está em estado de liberdade, total liberdade, está todo mundo contra todo mundo. É guerra de todos contra todos. Então, Thomas Hobbes é um pessimista e que vai apontar para um Estado que é absolutista, com poder absoluto, igual à imagem do Leviatã, formado pelo povo, com a cabeça do rei, segurando uma espada e um báculo. Ele tem todos os poderes, religião, exército, tá? O contratualismo do Rousseau é um pouquinho diferente, porque na visão dele, nós nascemos livres, né? Nós nascemos livres no sentido positivo, porque livres, em paz, em harmonia com a natureza e sem propriedade, sem posses. Nesse momento somos felizes, somos iguais, todo mundo igual, só que aí a sociedade ela está estabelecida sobre um pacto que é coercitivo e que não foi feito por nós, é um pacto que determina algumas pessoas como dona da realidade, a nobreza no caso, quando o poder devia estar não na mão dessa nobreza, devia estar na mão do povo. E ele vai articular que o contrato devia se estabelecer sobre uma vontade geral. A vontade do povo é a vontade geral, e a gente deve criar representantes que levam a vontade do povo para a Assembleia para serem debatidas e produzir leis. E aí surge um novo contrato social que está baseado no direito de você seguir uma lei que você mesmo fez. No contrato do Hobbes é o soberano que faz a lei. No contrato do Rousseau é o povo que faz a lei. E o soberano não é o rei, é o povo. O governante ele trabalha para o povo, então o povo tem o direito de depor. E aí o Rousseau ele já estabeleceu, parece que o Hobbes ele coloca um poder enorme na mão do executivo, pode tudo. Rousseau já trabalha a ideia do legislativo. No Montesquieu ele aparece falando do espírito da lei, aqui já está mais rebuscado o procedimento artificial, mental. O Hobbes fala, né, dos corpos, filosofia, estudo dos corpos naturais, corpos artificiais, o Estado é um corpo artificial. Então o Montesquieu está falando realmente de uma coisa que é muito artificial, sofisticada, novo, quando ele fala de um Estado equilibrado, se equilibrando sobre forças como o judiciário, o executivo e o legislativo, que se equilibram, né, contrabalanceando os poderes que cada um tem. Cada um tem funções, ninguém tem a mesma função, e todos fiscalizam de alguma forma a ação do outro, tá bom? Então o contrato social vai ficando complexo e gera os estados que a gente conhece,
a política vai ganhando formas, ora a gente valoriza mais um caminho mais democrático, parecido com Rousseau, ora o caminho do absolutismo, como foi do Thomas Hobbes, tá bom? Então, o iluminismo se desenvolve com outros grandes pensadores, mas o Kant vai ser o cara que dá forma a tudo isso. Immanuel Kant, filósofo alemão, ele vai trazer primeiro uma síntese entre racionalismo e empirismo, dizendo que a gente aprende das duas maneiras. Ele tem uma ligeira queda para o racionalismo, para a razão. Ele faz uma crítica à razão pura, crítica à razão prática. Então ele vai reformular aí não somente a teoria do conhecimento, mas também a ética, e vai colocar tudo muito subordinado à razão, isso é um fato. Ele faz algumas perguntas, por exemplo, o que a gente pode saber, o que a gente pode fazer, o que é o ser humano, né? Qual a finalidade. A gente tem grandes perguntas e, em certa medida, a gente tem um limite do nosso conhecimento. O nosso limite está dado pela nossa experiência e pelo que é o nosso conhecimento hoje. A gente sabe que esse limite se expande e a gente sabe que tem algo além, tá? E isso é bem importante. O conhecimento, ele é transcendental porque ele passa pelo ser humano. O conhecimento, ele vai sendo produzido em nós e pela nossa qualidade, pela nossa capacidade de observar o mundo e responder aos problemas do mundo. Então, de uma certa forma, ele faz uma boa conciliação entre razão e experiência, dizendo que a razão elabora a experiência, e elabora e dá sentido, e o conhecimento não vem do céu, não vem da pura experiência, ele é uma elaboração subjetiva, pessoal, passa pela pessoa, isso é muito importante, vai impactar a filosofia de uma maneira inacreditável, tá? Também do ponto de vista da racionalidade, ele acredita que todos somos racionais mais ou menos igualmente, e é possível que assim, a gente tenha um ponto de partida básico que nos orienta a ética. Então ele vai criar um modelo de uma ética que a gente chama de ética deontológica, porque os valores precisam ser preservados a qualquer custo, porque é racional isso. Eu sou racional e você é racional e você não quer se dar mal, eu também não quero. Eu não quero sofrer violência e você também não quer. Se eu não quero sofrer violência e você não quer também, nós não devíamos mutuamente fazer violência. Isso é lógico, isso é ético e é lógico. Então, existem modelos lógicos que determinam nossa consciência ética. Existem valores, categorias, ideias que são tão fortes, tão imponentes, que mudam a nossa maneira de agir. Daí a gente vê com a ideia do imperativo categórico, buscando um agir que deve ser próximo do melhor agir possível, do agir universal, né? Da perfeição da ação. Então, ao dar uma aula, eu devo sempre usar uma linguagem clara, objetiva e limpa e compreensível, digamos que isso seja possível. Se a resposta é sim, esse agir é próximo do imperativo categórico ou o próprio imperativo categórico, porque é a melhor maneira de agir. A gente deve agir sempre buscando a melhor maneira de agir. Mas não basta saber, tem que querer. Por isso tem que ter uma boa vontade, tá? A má vontade seria agir sabendo o que é certo, agir de uma outra maneira. Em certa medida, alguns vão falar que isso é realmente idealista, né? De certa maneira, idealista. Kant é muita coisa que o Kant faz, mas geralmente nos vestibulares o que se investiga é isso, tá? É conhecimento e é a ética, tá bom? Tem outras coisas que poderíamos falar. Filosofia alemã, difícil, hein? Vai ficando difícil, vai ficando complexa, mas de vez em quando aparecem questões aí, tá? Vamos falar primeiro do Hegel, que é um idealista, um continuador da teoria do Kant, mas ele vai levar o idealismo dele a um limite cada vez maior. Ele vai dizer que toda a realidade é fruto de ideias, que toda a história é materialização das ideias, é fenômeno, é a percepção, né? Fenômeno é um termo já do Kant, mas tudo que a gente percebe tem uma ideia por trás, tem uma razão por trás, porque tem teses que estão afirmadas, alguém está insatisfeito, veio com a antítese e o resultado desse embate é a síntese.
Ele chama esse processo de dialética, que vem lá do Heráclito, e isso vai impactar o pensamento depois, tá? Principalmente no Karl Marx. Tá? O Hegel tem uma teoria estética, tem uma teoria ética bastante robusta, interessante. O texto dele é dificílimo. Se aparecer um texto dele no Enem, a gente tá ferrado, essa é a realidade. Mas tá aí, um pensador importante muito mais nesse contexto pelas suas influências, porque ele é realmente daqueles a ser estudado pelos melhores ledores de filosofia que existem no mundo, tá bom? Schopenhauer, um cara bastante interessante, bastante requisitado no momento, né? Porque apesar de ele ser um grande pessimista, o mundo, a vida é tédio e tal, o mundo é vontade de representação, né, na visão dele, mas na visão dele é mais vontade do que deveria ser, mais vontade do que representação. Então a gente tem que buscar um caminho para trazer a representação como dominante, representação como pensamento. Em certa medida a gente está vendo uma visão dualista, mas diferente de tantos filósofos que acham o corpo uma coisa horrorosa, uma coisa ruim, o Schopenhauer traz aqui a vontade, uma espécie de pulso, de força, que depois vai impactar pensadores como Nietzsche, Freud, tá? Então, Schopenhauer é um cara bastante interessante, ele vai falar do desejo como uma espécie de vazio, que você busca preencher, você quer preencher, você vai nessa busca, enquanto você não tem, você se sente mal e vazio, e quando tem, você não curte as coisas, vive no tédio. Você cai no tédio, né? Porque nós aprendemos enquanto sociedade a desejar mais do que valorizar o que tem, né? Isso é um ponto. Tem outros pontos importantes, né? Como o quanto a gente pode, por via da estética, da arte, transformar o nosso ser. Então, assistindo filmes, vendo peças, ouvindo música, a gente vai mudando o nosso interior e a gente pode criar um ser humano novo a partir das artes. Tipicamente um cara que valoriza a cultura, né? Bom, vamos falar de um cara que foi notoriamente transformado pelo pensamento do Schopenhauer, que é o Nietzsche. E aí Nietzsche valeria 2 horas de aula, todos valeriam, né? Mas é que eu gosto demais dele, então eu acabo sempre dizendo isso. Eu sempre acho que falar rápido dele é uma pena. Mas o Nietzsche, né, o que ele tem, ao meu ver, aparecido mais nos vestibulares aí, é a crítica que ele faz aos valores da sociedade, dizendo que os valores não são eternos. Então isso é um ponto muito interessante do pensamento dele. Outro ponto interessante do pensamento dele é a crítica à sociedade moderna, já dizendo que existe uma espécie de niilismo nessa empolgação com o humanismo, com a humanidade, que vem desde o iluminismo e todo o pensamento anterior, renascentista, que o ser humano é incrível, é isso, aquilo, e tudo vai dar certo, vamos racionalizar mais, o trabalho tá bom, quanto mais a gente trabalha melhor, né, esse progresso lembra muito a Igreja Católica, com a ideia de que esse mundo é ruim e você tem que lutar pela próxima vida. Então deixa para depois, e como o mundo é trágico, você não controla as coisas, pode ser que esse depois nunca chegue, né? E é importante também no pensamento dele a busca por um super-homem, alguém que supera a si mesmo e que toma a si mesmo como obra de arte e quer produzir, quer criar valores, quer encarar a vida de maneira criativa, tá? Então ele é um cara que vai impactar muito nas regras, nos valores, querendo favorecer implodir as regras, fazer as coisas de modo novo e talvez não se preocupar também com a sociedade toda, porque ela não vai se transformar como um todo. A gente transforma alguma coisa que é talvez nós mesmos um pouquinho, né? Karl Marx, um cara bastante influenciado aí pelo Hegel, ele vai trazer a dialética do Hegel para o seu pensamento, vai transformar num pensamento materialista, porque diferente das ideias moldarem a realidade, é a realidade material que molda o pensamento na visão do Marx. A história é produzida a partir dos meios de produção e não necessariamente das ideias que derivam, né, de uma racionalidade universal que a gente compartilha e tal.
Então o Marx ele é um pouco mais materialista, mais coerente com o tempo dele, porque ele está vivendo a Revolução Industrial, está vivendo as consequências da Revolução Industrial. O pensamento dele é rebuscado para entender o capital, entender a lógica do capitalismo, a lógica do trabalho. É importante notar que aí a gente vai ter questões muito mais sociológicas, mas quando você vê a conceitualidade que ele traz na ideia de infraestrutura, superestrutura, na própria, no materialismo dialético, a mais-valia, todas são ideias bastante interessantes e profundas, tá? E nesse sentido Marx é um grande pensador, é um filósofo, tá? Ele tem um itinerário para transformar a realidade, buscando o fim da história, e esse itinerário passa por um caminho que muita gente discorda, que tem a ver com o projeto socialista, comunista, né? Mas ele está tentando responder àquela realidade, aos sofrimentos que ele enxerga, principalmente na classe trabalhadora, que ele chama de proletariado, que está dominado pela burguesia. E a gente tem aí o burguês, que era o herói, o grande herói da filosofia nos últimos 200 anos, aí, colocado contra a parede, né? Porque ele chama aí o burguês não dessa classe ascendente somente, mas do dono dos meios de produção. Tá? Se esperava uma revolução, mas ela não veio, né? E alguns teóricos se desenvolvem a partir dessa Alemanha dilacerada pela guerra, pela primeira grande guerra, e que vai encarar os horrores que vão gerar a segunda grande guerra. E eles estão preocupados em entender não só a dinâmica do trabalho, mas agora também a dinâmica da cultura, e como a cultura é importante para manter ou para transformar a realidade. Adorno e Horkheimer criam o conceito de indústria cultural, eles vão falar de cultura de classe, cultura de massa, cultura erudita. A gente tem no pensamento do Walter Benjamin o conceito de aura, né, que é a obra criada pelo artista diretamente, né, uma música tocada é diferente da música do seu reprodutor de MP3. Ter uma pessoa tocando ao vivo é muito melhor na visão do Walter Benjamin, mas é possível que algumas obras tenham na sua reprodutibilidade algum valor, né? No caso, por exemplo, do cinema no cinema do Chaplin, tá? Bom, gente, o cansaço batendo aqui, mas a vida do trabalhador, né, do professor. Essa deve ser a 15ª aula que eu tô dando hoje. E é isso. Vamos lá, vamos que tá indo bem. A Escola de Frankfurt tem muito mais pensadores, mas vamos focar só nesses 3 aqui, porque a gente tem muito o que falar ainda. O existencialismo está aparecendo toda hora. Esqueci de colocar o Merleau-Ponty aí, que é um grande pensador, também relativamente discípulo do existencialismo. Toda hora está aparecendo. Sartre, Camus, Simone de Beauvoir e outros que podem ser citados aí. O existencialismo é uma teoria que afirma que a existência precede a essência, portanto, a nossa essência é construída pelas nossas escolhas e não pela nossa natureza. Isso gera uma sensação de liberdade, que você pode escolher a sua história, você pode tomar as suas decisões e, nesse sentido, ir forjando novas possibilidades de vida, né? Se para o Albert Camus o absurdo, a vida é absurda, e é exatamente por isso a gente tem que vivê-la, né? A gente precisa achar uma maneira criativa de ser quem nós somos. Simone de Beauvoir exemplifica tremendamente o conceito do existencialismo ao afirmar que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher pelas suas escolhas, pela maneira como ela escolhe viver. E isso é uma bandeira enorme do feminismo, é um texto, né? O texto dela organiza o feminismo e exemplifica e materializa tremendamente bem a teoria existencialista, tá bom? Então vamos para o nosso último tópico, que seria a filosofia contemporânea. Tem umas caras aí não tão contemporâneas assim, mas elas são sim importantes, né? A gente tem aí o Kierkegaard, Sartre, Nietzsche. A gente tem figuras bastante importantes aí,
dá para citar Deleuze, Guattari, Derrida, tem um R a mais ali, Michel Foucault, Ailton Krenak, cara, porque olha o que aconteceu na Unesp, o Ailton Krenak citado 2 vezes. O ano passado, né, os vestibulares apostaram muito nos filósofos negros brasileiros, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro como figuras bastante citadas, Angela Davis, figuras importantes. Se por um lado você tem aí uma filosofia que vai questionar, né, como são as nossas relações, como é a nossa relação com o tempo, nossa relação com o espaço, nossa relação enquanto humanos, com as tecnologias, com o cinema, como é o caso do Deleuze, né? A questão da desconstrução no pensamento de Derrida, Michel Foucault com toda a sua teoria que separa as palavras das coisas, as coisas das palavras, e uma coisa influencia na outra, micro-relações de poder. A gente não está mais pensando somente em 2 classes, mas agora em uma sociedade cada vez mais complexa e aberta, com possibilidades de seres e pessoas totalmente diferentes e com as ciências operando às vezes de maneiras escusas, estranhas. Então cabe uma crítica até mesmo à ciência. Não devemos jogar fora jamais a ciência, mas talvez baixar um pouquinho a bola, né, de uma certa onipotência que se prezava em alguns momentos, e pisar o chão da realidade, conversar com as pessoas reais, conversar com a realidade, tá bom? É o caso, por exemplo, de olhar para o pensamento do Ailton Krenak, reivindicando o direito dos povos originários brasileiros de serem como eles são, de terem direito à diferença, né? Que está muito ligado a essas teorias aí. Enquanto existe uma sociedade tentando reprimir a maneira como as pessoas vão ser, como o Michel Foucault mesmo afirma, que os corpos vão sendo domados, domesticados. Teve uma questão aí, um Enem, uns anos atrás, acho que 2 anos atrás, o ano passado, que eu citei muito, falei muito, porque falava de justiça, e falava do crime do pobre e o crime do rico. E aí você tem uma legislação que determina o tipo de pena, o tipo de crime e tal. E a pergunta do Michel Foucault é o quanto essas coisas determinam as pessoas e vão manter o pobre pobre, vão manter o rico rico, vão manter um certo controle social sobre certos corpos e seres. Então o corpo da mulher tem que ser escondido, o corpo do homem tem que ser assim assado, tem protocolos, né, avaliação constante, vigilância. Cara, quanta coisa pra gente falar da filosofia contemporânea, né? Uma filosofia que tem problemas bioéticos, problemas éticos, problemas políticos, problemas ligados ao feminismo, ao racismo constante, né? Então a gente vai ter questões ligadas a esses temas, ligadas à tecnologia, ligadas ao futuro, ao medo que nós temos do futuro, ligados à maneira como a gente pode pensar a realidade. Mas aí eu estou citando alguns pensadores que eu julgo que foram mais citados, outros que podem vir a ser, ok? Bom, gente, o Enem ele trabalha com questões que sempre carregam um texto de um pensador ou de algum comentarista. Você tem a citação, você tem um comando e você tem 5 itens. Um é correto, e aí sempre tem uma questão de você prestar atenção nas palavras, nos conceitos, tá? É bastante curioso que o Enem ele não é tão aberto no número de filósofos e possibilidades em termos assim contemporâneos, não é compatível com a quantidade de bons filósofos contemporâneos que a gente tem, tá? É bem equilibrado com as outras épocas, parece que tem uma preocupação sim com épocas, com temas, com variedade. Então dá uma olhadinha no que você puder de pensadores mais contemporâneos. O existencialismo tem vindo forte, Michel Foucault tem vindo muito forte. Já tem aula no canal sobre esses 2 temas aí. Eu acho que o existencialismo eu estou devendo, mas já ajuda um pouco a pensar as coisas que eu comentei aqui, tá bom? Bom, eu espero que você tenha aguentado, né? Quase 1 hora, 50 minutos aqui, falando pelas tampas, falando um pouquinho de cada pensador ou de cada tema. Fiz uma escolha, é bem arbitrária, é verdade, mas está baseada na pesquisa que eu fiz.
Não deu para falar de todos os temas dos últimos 10 anos, mas deu para falar de muito tema aqui. E eu espero que isso ajude você a ter memórias, boas lembranças, boas vibrações e se acalmar. Não se preocupar. Qualquer aula de filosofia que você teve vai te ajudar. Quanto mais você teve, melhor. Então, talvez você tenha devorado pensadores e teorias e temas e isso te ajude de alguma maneira. Mas talvez isso não seja o mais importante. O mais importante é você ir valorizando aquilo que você teve condição de ter. Você conseguiu ver? Vai com isso, abraça isso que você tem e faça o melhor que der. Eu estou aqui na torcida por você. Comenta aí, valeu a pena? Quer alguma coisa? Quer um comentário extra? Quer que eu refaça essa aula? Comenta aí, me ajuda nesse processo. Divulga para os seus alunos, para os seus amigos. Dá uma escutada no caminho de volta para casa, põe em velocidade máxima aí para você ouvir, aí para ouvir direito aquilo que você acha importante. É isso, gente. Curte essa aula e compartilha, porque as pessoas precisam do conhecimento, tá? Talvez tenha pessoas melhores que eu por aí falando, mas hoje é isso que eu tenho para dizer, para oferecer. Fiz com amor, fiz o melhor que pude. Desejo tudo de bom para vocês. Até a próxima. Valeu. Gratidão.